Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos. Muito bem-vindo ao meu canal, faça o seu melhor. Meu nome é Luana e eu estou muito feliz em tê-los aqui comigo. Fiquem à vontade para comentar, compartilhar, se inscreve no canal, isso ajuda muito. Hoje eu quero trazer uma reflexão para nós, né? Essa manhã eu estava orando e Deus falou profundamente comigo nesta passagem e me trouxe à lembrança algo que aconteceu na minha juventude. Eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu achei muito importante. Mas antes, né, de eu começar a compartilhar, eu gostaria de ler no livro de Jó, né, capítulo 9, versículo 4 ao 12. Fiquem bem atentos nessa leitura, porque a própria leitura Deus falou muito com a minha vida. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz? Ele é o que transporta as montanhas, sem que o sintam, e o que se transtorna no seu furor. Ele remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Ele fala ao sol e ele não sai. Sela a luz das estrelas. Ele sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele faz a Ursa, o Órion, os 7 estrelas e as constelações do sul. Ele faz coisas grandes que não se pode sondar e maravilhas tais que não se podem contar. Quando ele passa por mim, não vejo. Quando ele torna a passar, não percebo. Se ele arrebatar a presa, quem o fará restituí-la? Quem lhe dirá que fazes? Esse é o nosso Deus. E Jó, aqui, ele estava respondendo às acusações que Bildade, as alegações que Bildade, um dos seus amigos, tinha feito no capítulo anterior. E qual era essa acusação? De que ele e os seus filhos eram ímpios, né? Haveria ali algum pecado, uma impiedade que Deus estava castigando Jó e que Jó deveria se confessar, né? Se justificar diante de Deus. E Jó, nós percebemos no decorrer deste capítulo, do capítulo 10, que Jó não poderia se justificar, porque todas as justificativas que ele daria era pequena demais para um Deus tão sábio, um Deus com tanta força, né? E aqui ele mesmo diz isso no versículo 4, ele é sábio de coração, tudo que eu disser não será, né? Não será uma justificativa. Jó não sabia o porquê de tudo aquilo, Jó não entendia, Jó não compreendia, mas nós sabemos, né, que havia ali algo muito maior do que Jó poderia imaginar. Começou ali uma luta no mundo espiritual e Jó foi acusado diante de Deus de que se Deus parasse de abençoá-lo, Jó não mais seria fiel como ele era, não seria tão temente, não seria tão reto, não seria tão íntegro, mas Deus, como Jó mesmo declarou, ele é sábio de coração, ele sabia exatamente onde o coração de Jó estava, e ele foi ali testemunha de Jó para o inimigo e disse, olha, toca em tudo que ele tem, pode tocar nos filhos, pode tocar na família, pode tocar na saúde, pode tirar a sua prosperidade. Jó não vai parar de ser fiel. Deus entendia, Deus sabia, Deus sabe. E ali, com a permissão de Deus, Jó tirou tudo o que ele tinha, né? Tudo de mais precioso que ele tinha. Mas ele entendia que Deus era sábio de coração, ele não poderia se justificar, não tinha justificativa, e ele não compreendia porque ele era temente, ele era reto, ele se desviava do mal, ele tentava fazer tudo, né, certinho dentro dos propósitos e da vontade de Deus, e ele não compreendia o que estava acontecendo na sua vida. Mas, porém, ele entendia que Deus era sábio e que o coração de Deus estava muito acima do seu coração, do seu entendimento, e ele declarou isso no seu livro, né? E aqui eu quero falar para vocês, contar um testemunho, uma lição de vida que eu tive. Quando eu tinha os meus 16, 17 anos, eu terminei o ensino médio e eu não fui prestar vestibular como é, né, costume, como é normal. Eu gostava muito de história na época, eu queria prestar vestibular de
história na Unesp aqui na minha cidade, mas eu decidi parar. Eu decidi parar e ouvir o meu coração. E o meu coração dizia assim, que eu queria ser uma missionária transcultural, né? Desde muito nova eu aceitei a Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, e eu professava a minha fé e já anunciava as boas novas do reino de Deus, e eu decidi que eu queria ser missionária transcultural. Né? Eu não queria ser missionária aqui na minha cidade, não, eu queria ir para fora, queria ir para África, queria ir para o México, queria ir para a janela 10x40, onde o evangelho não era tão divulgado. Mas esse não era os propósitos de Deus para minha vida. Mas eu decidi largar o vestibular de lado e fazer ITQ, que é o Instituto de Teologia da Quadrangular. Ainda não havia o instituto que há na minha igreja hoje, né? A Assembleia de Deus, o Ministério do Belém. Aqui na minha cidade ainda não havia, e eu fui estudar o ITQ. Era um curso de 3 anos e nós realizaríamos, era realizado, né, uma prova para aqueles que gostariam de fazer o curso. E depois desta prova, havia uma entrevista com alguns pastores. E a pastora que me entrevistou fez uma pergunta para mim muito interessante. Luana, por que você quer estudar teologia? Por que você quer fazer parte do instituto? Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo? Me diz. E eu falei para ela assim, olha, eu quero ensinar. E não era o propósito do meu coração naquele momento, ensinar. Eu queria ser missionária, eu queria ter ali um curso que me ajudasse, né, nessa questão para ser missionária. Mas eu disse ensinar. E hoje eu entendo que foi uma voz do Espírito Santo que falou comigo naquele momento, que fez eu dizer aquilo para ela. E ela olhou para mim e falou, olha, pelo menos os alunos que eu entrevistei, você foi a única que disse que queria ensinar. Eu ouvi muitas respostas boas, mas você foi a única que me disse, né, que queria ensinar. E isso é muito louvável, isso é muito legal da sua parte. E eu saí sem entender muito bem aquilo ali, né, ela era tão nova. E comecei a fazer o ITQ e tal. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar na onde Deus deseja que eu esteja, né? Qual é o propósito de Deus para minha vida? Eu fui realizar aquele curso com um propósito e saí de lá com outro propósito, né? E eu fiquei pensando e por muito tempo isso ficou guardadinho, né? E ali algumas vezes eu me lembrava, mas deixava passar, e hoje eu entendo qual é o propósito de Deus na minha vida. E fazendo essa reflexão, né, do livro de Jó, eu nesse período da minha adolescência, eu fazia muito essa oração, que Deus rasgasse os meus planos, rasgasse os meus propósitos, que não estivessem de acordo com a vontade dele, e que ele colocasse no meu coração o propósito dele, né? Porque ele era sábio, ele entendia o futuro, ele sabia o que estava além da curva. Os meus olhos, né, quando a gente tá ali num quarteirão, a gente quer saber o que está depois daquele quarteirão. Não é possível, né? A menos que a gente conheça ali aquele bairro, né? Mas mesmo assim você não vai saber se está passando um cachorro, se está passando um carro, uma moto, uma bicicleta, se tem uma criança. Não dá para ver. Além da curva nós não enxergamos, mas Deus enxerga. Deus sabe todas as coisas, presente, passado, futuro. Para ele não existe, né? É um aglomerado só. E olhando para esses versículos que Deus colocou no meu coração, eu fazia muita essa oração, rasga os meus sonhos, rasga os meus projetos. Mas eu percebo hoje que por muito tempo Deus rasgava, né? Não tem o papel aqui perto, mas Deus rasgava esses planos, esses propósitos. E eu ia lá e ficava juntando como um quebra-cabeça, de novo, dava um passo para frente, 2 para trás, e assim foi, assim vai, né? E faz um curso, e faz outro curso, e não entendo porque eu estou aqui, não entendo porque eu estou lá. E fiquei meio perdida durante muito tempo, né? Não perdida da presença do Senhor, mas assim, nos propósitos que Ele tinha para minha vida. E aí eu sempre perguntava pro meu marido, por que eu não estou satisfeita, né? Por que eu não fico satisfeita? Alguns que têm mais amizade comigo sabem que eu comecei biomedicina com a minha irmã.
e eu parei tranquei a faculdade, né? Fiz um ano só, passei para enfermagem, eu já era auxiliar de enfermagem nessa época. E as coisas foram acontecendo, eu fiz alguns cursos de administração, alguns cursos técnicos, prestei alguns concursos diferentes da minha área, né, que é a área da saúde. Pensei em prestar para a Polícia Civil, prestei, né, 2 vezes para papiloscopista. E aí eu não entendia porque que eu não conseguia ficar satisfeita com nada, né, desse caminho que eu tinha, né, porque me faltava algo que eu respondi para aquela pastora naquele dia, né, que eu queria ensinar a palavra do Senhor, por isso que eu queria aprender, por isso que eu queria fazer parte do instituto. E hoje o Senhor Deus tocou no meu coração e me trouxe a lembrança a isso. E eu entendi que por muito tempo eu fiquei juntando esses quebra-cabeças sem ter a satisfação pessoal que eu gostaria de ter. Por quê? Porque eu não estava dentro do propósito que Deus tinha na minha vida. E hoje eu entendo que Ele é sábio e os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. Por isso que eu decidi fazer estes vídeos para levar para vocês, né? E também aprender mais com vocês a palavra de Deus, a trazer reflexões para o nosso dia a dia, para que a gente possa parar para pensar como Deus é bom, como Deus é majestoso. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero dizer aqui, como Jó disse, né, do versículo 5 ao 12, ele disse, ele contou todas as maravilhas, muitas maravilhas que Deus tinha feito, que Deus faz, né? E aqui no último ponto que eu quero deixar bem frisado: quem lhe dirá que fazes? Quantas das vezes nós queremos colocar Deus contra a parede e questioná-lo e perguntá-lo: que fazes? Por que está assim? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo isso com meu filho, com a minha filha, com meu pai, com meu, né, com meu genro, com a minha nora? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Jó, ele pergunta isso e ele assim, nós podemos já ver a resposta: quem lhe dirá que fazes, né? E ele já diz aqui no começo que ele é sábio e poderoso nas suas forças. Quem endurece contra ele nunca vai ter paz. E aí essa reflexão para o nosso dia, né? Quem somos nós para dizer a Deus o que fazes? Quem somos nós para dizer os caminhos, os desígnios? Nós não enxergamos além da curva, nós não sabemos o que está no amanhã, mas Ele sabe, porque Ele é o amanhã. Então que o nosso coração seja paciente, que o nosso coração seja inteligente, que a nossa mente seja inteligente. Vamos parar de tentar montar quebra-cabeças que nós já rasgamos, que Deus já rasgou. Vamos olhar para o propósito que Deus tem na nossa vida, para aquilo que Ele deseja para nós, para aquilo que Ele quer para nós, porque Deus sempre quer o melhor, Deus sempre tem o melhor para nós, Deus sempre tem uma multiplicação, Deus sempre tem uma restituição, né? E essa palavra eu quero trazer ao seu coração nesta manhã, que você possa refletir, que possa pensar e que venha te ajudar. Siga os propósitos de Deus na sua vida. Um versículo que eu tenho desde a minha juventude é o Salmo 37:5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Muitas das vezes nós entregamos o nosso caminho a Deus, mas nós não conseguimos confiar integralmente de que Deus é capaz de fazer o melhor para nós. Muitas das vezes nós achamos que o melhor de Deus não é o melhor para nós, mas que nós possamos criar esse pensamento, que possamos criar isso em nós. Os planos de Deus são maiores que o nosso, Ele enxerga além da curva. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe poderosamente. Se inscreve, dá um joinha, que eu vou ficar muito feliz e vai me ajudar a produzir mais vídeos, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.